O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães, e acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Na liturgia de hoje, o tema que o Evangelho traz para nós é sobre a lei do repouso sabático. O repouso do sábado, que era muito comum e era executado pelas autoridades e pelo povo judeu. Mas há algo interessante que o nosso povo cristão questiona. Por que nos evangelhos, quando se trata a respeito do título Jesus, por que Jesus é chamado de Filho do Homem? O que nós podemos entender? Jesus, ele recebe esse título de Filho do Homem porque na sua essência Jesus é 100% homem. E é isto que a teologia católica nos explica. Jesus é 100% Deus e é 100% homem. E na sua essência humana, por ele ter assumido a nossa natureza humana, exceto no pecado, Jesus recebeu o título de Filho do Homem. Mas hoje, Jesus ele quer falar para nós sobre a lei do repouso sabático, que era obedecido pelos fariseus, pelos judeus daquele tempo. E aqui o texto ele vai relatar que certa vez na caminhada, Jesus e seus discípulos estavam passando pelos campos de trigo. E os discípulos de Jesus, que estavam com fome, resolveram arrancar espigas de trigo para comer. Os fariseus, observando esta atitude, questionaram Jesus, dizendo: Olha, por que os teus discípulos fazem no dia de sábado aquilo que não é permitido? Os fariseus eram homens escrupulosos, observantes da lei. Eles não conseguiam ir além da lei, que era para libertar o ser humano. Era esta a função da lei naquele tempo. Jesus queria fazer as autoridades daquele tempo entenderem que a lei ela existe em função para o bem do ser humano, não para escravizá-los. É este o sentido que nosso Senhor está dando no Evangelho. Mas uma outra coisa interessante é que, segundo os relatos bíblicos, a lei do sábado ela excluía 39 tipos de trabalho. E esses tipos de trabalho estavam ali. Era proibido ceifar, era proibido fazer feixes de espigas, era proibido bater o trigo, era proibido limpar cereais com a pá. Dentro dessas proibições que estavam dentro dos 39 trabalhos proibidos pelas autoridades daquela época para não realizar
alguma tarefa no dia de sábado, aqui incluía também não retirar espigas de trigo. Daí que nós entendemos o questionamento dos fariseus, que vão até Jesus dizer: mas não é permitido fazer isso em dia de sábado. Os 39 tipos de trabalho que todo judeu não pode realizar no dia de sábado está aqui: arrancar espigas. Então os fariseus ficaram indignados com Jesus. Jesus responde dizendo: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Jesus está querendo dizer para os fariseus que o sábado existe em função do homem, e não o ser humano em função do sábado. O sábado ali, para os fariseus, era uma observância radical, que eles não permitiam nem salvar as pessoas e nem praticar o bem. Jesus, ele vem para fazer-nos entender que a lei, ela existe para tornar o ser humano livre. E aí nós poderíamos aqui interpretar, dentro da perspectiva espiritual, os mandamentos de Deus. Tem cristãos que dizem que os mandamentos de Deus, vivenciá-los é um peso. Os mandamentos de Deus não são um peso para nós. Pelo contrário, é para nos libertar. É para que sejamos homens e mulheres que caminham ali segundo a ordem de Deus. Para que a nossa vida seja uma vida de acordo com aquilo que é da vontade de Deus, mas que as nossas relações humanas sejam relações de caridade, de bem para o próximo. Pegando este evangelho de hoje e fazendo aqui uma relação com a santa que hoje nós estamos celebrando, Santa Inês. Morreu adolescente, novinha. Esta menina já foi crescendo, desejando viver a pureza de Deus, a pureza nos mandamentos de Deus. Santa Inês foi uma jovem, uma adolescente que viveu intacta a sua fé. Ela não deixou se corromper com este mundo. Ela não entregou seu corpo para a imoralidade. Ela viveu a pureza. Ela viveu a constância. E o que hoje Santa Inês quer nos ensinar? A sermos pessoas também que buscam a pureza. Nós estamos num mundo muito imoral, muito impuro. Tudo é malícia. Toda conversa das pessoas já entra conversas impuras. É fofoca, é julgamento, é crítica. E às vezes até comentários de baixo calão. O cristão não pode viver essa impureza nas palavras. E a pureza também no coração. Não guardar rancor, não guardar ódio, mas liberar o coração para o perdão. Isso é viver a pureza. E hoje nós estamos vendo que a sociedade tem caminhado essa busca pelo prazer momentâneo. E ao olhar para Santa Inês, nós temos que refletir: meu Deus, o que levou aquela menina tão adolescente, a já tão nova, a entregar o seu corpo para Deus? Nós somos batizados e a gente precisa viver esta pureza nas palavras, no comportamento e até na vestimenta. Nós católicos precisamos refletir como que nós vamos à igreja, como que nós vamos à missa. E aqui eu estou dando um ensinamento como pai espiritual, que quer educar e ensinar bem aos filhos, como nós nos comportamos na missa. Quais as vestes que nós escolhemos para estar ali na igreja. São coisas que nós católicos precisamos pedir a Deus o pudor. Pudor no vestir, pudor no falar, pudor no comportamento. É isto que Santa Inês quer nos ensinar. A primeira leitura tirada da carta aos Hebreus, São Paulo apóstolo diz assim na sua carta: quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo dizendo: eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim Abraão foi perseverante e alcançou a promessa.
O que aqui São Paulo está dizendo na sua carta aos Hebreus? Abraão foi um homem obediente na fé. Ele acreditou na promessa de Deus. Ele deu passos concretos segundo aquilo que Deus tinha falado para ele. E aqui na primeira leitura, São Paulo vai dizer: assim como Abraão foi perseverante, ele alcançou a promessa. O que Deus está querendo dizer para nós? Seja perseverante na sua oração. Não desista. Não pare de orar. Continue orando. Se você não está vendo o propósito e a promessa de Deus se cumprindo, não desanime, não desista. Seja perseverante como Abraão. Ele acreditou na promessa de Deus e ele alcançou. Por que ele alcançou? Porque ele foi perseverante. Às vezes o nosso problema é que a gente para no meio do caminho. A gente reza, mas quando a gente não vê um sinal, a gente já quer parar. Não para não, não desista não. Persevere. Jesus hoje espera de nós o que? Uma atitude de perseverança, como Abraão, que foi um homem que acreditou, deixou a sua terra, deixou a sua família e foi para onde Deus queria colocá-lo, mas ele acreditou na promessa. Fecha teus olhos agora e peça a Deus no seu coração que Ele te dê a graça da perseverança. Perseverança na promessa de Deus, perseverança na oração. Peça a intercessão de Santa Inês, que você tenha comportamentos puros, que nas suas conversas tenham conteúdos de pureza, que nós sejamos pessoas que tenham mais pudor no vestir, no falar, no se comportar. Santa Inês, interceda por nós, para que sejamos cristãos que busquem a pureza, que busquem fazer a vontade de Deus. Santa Inês, rogai por nós.